façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Parece que teve uma discussão agora do Alexandre de Moraes contra o André Mendonça. Eu não acompanhei a discussão e fico um pouco confuso, porque o André Mendonça votou junto com o Alexandre de Moraes na condenação do primeiro réu. Não, todos votaram. Não. O Nunes Marques não. O Nunes Marques divergiu, mas ele não absolveu. Ele só discordou. Não votou contra. Não, ele votou contra a questão do Estado de Direito, do golpe de Estado. Não, olha aqui, ó. Mas a configuração, eu estou na dúvida, por isso que eu quero ver a ata final. Mas o André Mendonça acompanhou o relator. Abolição violenta do Estado, esse primeiro réu, né? O primeiro réu. Aécio. Ele pegou golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito. Essa foi a divergência do André Mendonça, que ele falou assim, não dá para condenar dos dois. Os dois, é um ou outro. Que é double jeopardy, claro. Né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito. 9 votos. Votaram favorável. Moraes, claro. Zanin, Mendonça, Fachin, Fux é um que não... Ele vai ali com a maré. Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Aí, golpe de Estado. Aí votaram Moraes, Zanin, Fachin, Barroso, Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Esse foi o único onde o André Mendonça votou contra. Que ele falou, não, já votei na abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado, 2 vezes o mesmo crime. Dano qualificado pela violência, ok, 11 votos, embora eu ache um absurdo de qualquer forma, porque não tem a individualização da conduta. Deterioração de patrimônio tombado, 11 votos. Associação criminosa armada, embora o cara tivesse sem arma. 10 votos. Moraes, Zanin, Mendonça, Fachin, Barroso, Fux, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Rosa Weber. Eu postei o placar no meu Locals, porque o que o Alexandre está discordando do Mendonça? O Mendonça fez tudo, votou como se fosse o ministro indicado pelo Lula. Ali, o que pegou ali naquela história, eu acompanhei muito bem, foi que o André Mendonça fez uma cobrança de que a segurança, e isso é uma lei, tem uma lei que trata disso, de que a lei é 14.600, que diz que o Ministério da Justiça tem a responsabilidade de cuidar da segurança dos prédios federais. Isso pode abrir um precedente político interessante, porque se o Flávio Dino não cumpriu essa regra, na verdade não foi ele que descumpriu, foi o presidente Lula, que é o chefe dele. Não é ele é o cara da justiça. Mas quem descumpriu foi o governo federal. E aí o André Mendonça disse, olha, quem tinha que ter cuidado daquela segurança ali era o Ministério da Justiça. Aí o Alexandre entrou nervoso, divergindo, quer dizer, você está acusando o ministro da Justiça de ter feito o golpe, o governo fez o golpe contra ele mesmo, olha a ilação. Aí o André Mendonça reagiu, Vossa Excelência, não coloque palavras em minha boca. Aí foi aquele entreveiro danado ali, mas foi isso. O André Mendonça chamou a atenção para esse fato, que é um fato bem objetivo. Ali, 8 de janeiro... Então o André Mendonça, isso que você está me relatando, é o André Mendonça tomando uma chamada do Alexandre. E aí dizendo, não foi isso que eu... Tomou uma chamada e tomou uma maior, porque o Alexandre de Moraes interveio no voto dele, atropelou o voto, o que não é, naquele momento, não era para o ministro Alexandre se pronunciar, ou então não se pronunciar daquela maneira. Da maneira como ele se pronunciou, estão os vídeos aí disponíveis na internet, eu quero ver. Pareceu uma intervenção meio mal educada do ministro Alexandre, como se fosse assim, o chefe, o presidente do Supremo, chamando a atenção do ministro novato, André Mendonça.
Mas ele é o dono do Supremo, né? Já teve, e pro Nunes Marques ele também fez um desaforo, dizendo que não teve passeio no parque nenhum, que a sua cadeira estava lá fora, uma coisa assim. Não teve uma coisa dessa? Ele falou isso no... O ministro Alexandre, ele tem essa característica, que ele é aquela velha história, né? Aquele princípio do Maquiavel, né? Melhor ser... Sua cadeira estava na rua, no 8 de janeiro. Ah, não, esse foi o Gilmar Mendes. Foi o Gilmar. Nunes Marques. E aí o Alexandre de Moraes, ele joga com essa perspectiva de que ele pega pesado e joga medo. E a maioria tem uma postura meio covarde, né? Aceita. E como é que pode ser medo tão dele, frouxo? Né? E aí? Eu fico assim, mas como é que pode ser tão frouxo? Se um cara é ministro do Supremo Tribunal Federal, para onde mais ele pode ir? Esse cara não tem coragem de confrontar um louco tirano. Como pode? Esse é o cara que é Michele Bolsonaro, no dia que o Senado aprovou ele pro STF, Michele Bolsonaro estava de joelho, gritando glória a Deus. A indicação foi dela. Ela é a madrinha da indicação do cara. Exato. Então, assim, ela, acho que a Damares também, eu falo assim, como é que pode o terrivelmente evangélico, o cara tá amedrontado, tomando chamada do Alexandre de Moraes. Veja como o Bolsonaro... Desculpa. E não dá para entender porque o André Mendonça tem conhecimento jurídico, né? Ele não é um bobalhão. Não sei se tem conhecimento jurídico suficiente ou não. Não, acho que ele até tem, mas exatamente não era para rebaixar, né? Aí não é de conhecimento jurídico, aí é ter 2 bolas no saco, só isso. Porque o cara vê como pode estar concordando com a tese, Serrão, de que houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. O cara é um tiozinho de 51 anos. O que esse cara ia abolir o direito e o que ele ia tentar se tornar presidente? E empossar quem? A quem o problema dessa votação é que, na prática, embora o Nunes Marques tenha dado aquela negativa, na verdade foi 11-0, porque no fim das contas, todo mundo concordou que houve um crime. Esse é o problema. Então foi 11-0. Não, mas eu concordo que houve crime. Eu concordo que houve crime. Eu concordo. Alguém depredou o patrimônio Depredação público. Objetiva, lógico. Alguém depredou. Alguém entrou no Mas que isso público. Significasse tentativa de tomada do poder de forma violenta? Não. Exato. Ninguém viu isso. Aí foram uma narrativa votos. Que viu isso. Foram 9 votos. Engraçado que eu quero ver depois o acórdão, quando eles publicarem, porque o Barroso... eu também, porque houve um malabarismo aí, nesse final, o acórdão é que vai dirimir isso. Porque na prática da prática, todos votaram contra o cara. Na prática. Votaram, mas o Nunes Marques só votou favoravelmente, só acompanhou eles, acho que em 2 crimes. No de depredação de patrimônio... Só nos crimes de depredação, que são os crimes objetivos. Que em tese o cara fez. Ele invadiu lá o lugar, sentou na cadeira, fez a presepada e tal. Ele que fez. Ele que foi o cara que... Só ele. Não. Só ele ou ele? Ele fez? Eu queria saber se ele fez. Pois é. E o pior dessa história toda é essa tese que foi vendida pelo subprocurador da República e que é a tese do crime multitudinário. Crime de multidão, Paulo Figueiredo. Isso não está escrito em lugar nenhum, não, hein? Isso é jabuticaba. Não tá escrito, né? É o contrário. Não, isso é jabuticaba. Jabuticaba. Crime é individualizado. Paulo Figueiredo foi lá e quebrou a cadeira do ministro Alexandre. Serrão foi lá, rasgou a bandeira, atirou fogo no Cristo lá do Supremo. É individualizado. Agora, você atribui todos os crimes no conjunto e aquela pessoa ser culpada por aquilo? Caramba, isso soa aquelas punições soviéticas, né? Modelo Gulag, né? Mas o Ocidente evoluiu para individualização de conduta, onde ninguém poderia ser condenado por fazer parte de algo, né? E sim pela conduta criminosa dele mesmo. Objetiva. Né? Esse é um princípio do Ocidente, porque é só do Ocidente. No Oriente você pode ser condenado por ser, na China, por exemplo, os muçulmanos lá, uigures, estão sendo arrebentados por causa do grupo que eles fazem parte, né? Agora, isso de você simplesmente ser membro de um grupo e ser
perseguido por isso e condenado por isso. Isso nunca aconteceu, ou pelo menos não era para acontecer no Ocidente, é um princípio do direito ocidental. Eu quero fazer